Da casa, nós todos não dormimos dentro da casa, porque tem um cheiro esquisito. Agora, e a pessoa que morreu com consumido comida na barriga, quando explode aquela coisa ali, cheira. É doença para nós. As crianças andam passando daqui, brincam aqui, são adquirindo doença. Cada um ali tem a sua expressão da doença. Bem, seu nome? Ermelinda Jeremias Machado. Muito obrigado, senhora Ermelinda Matavel. Quero chegar aí assim para saber se tem alguma questão a colocar a partir do estúdio de Balanço Geral, mas não antes de Dércio mostrar o cenário ali do outro lado. Temos aqui crianças a atrapalharem no cenário. O que nós queremos mostrar ali no fundo é o trabalho da polícia que levou parte dos moradores daqui ali para dentro, que é para haver alguma conversa, alguma sensibilização, porque é preciso que este carro aqui do Conselho Municipal que trouxe para aqui corpos deixe o local, conclua a atividade e deixe o local. Matavel, quero agora chegar aí assim para ouvir se tem alguma questão a colocar aos moradores daqui do bairro Luís Cabral, preocupados a ponto de decidirem inviabilizar a atividade do veículo associado à vala comum aqui na parte traseira do cemitério de Lhanguene. Matavel, alguma questão? São duas, na verdade, Chiquela. A primeira é mesmo associada à necessidade de compreendermos como é que isto irá terminar. Considerando, inclusive, este calor que se faz sentir, aquela viatura tem lá corpos, como é que os moradores já acham que isto tem que terminar, uma vez que os corpos já não têm a mesma conservação dentro do carro como aqui tinham lá na morgue, podem estar a deteriorar-se, isso poderá complicar-lhes ainda mais a saúde. Qual é o entendimento da população com relação a isso? O que é que tem que acontecer para a população permitir a saída do carro ou então permitir a realização desse enterro na vala comum? É a primeira questão. A segunda, Chiquela, em tempos, os enterros na vala comum eram feitos sobretudo no período noturno, ou então de madrugada, e não na hora do almoço, como é agora. Como é que tem sido nos últimos dias? O que é que a comunidade tem estado a ver, tem estado a testemunhar os enterros na vala comum? A que horas têm estado a ser realizados nos últimos tempos? Matavel, as duas questões chegaram em perfeitas condições, sendo que vou comentar um pouco em relação à primeira. À nossa chegada aqui, ouvimos informações que são contrárias uma à outra, porque há quem nos disse que o carro, quando conseguiu aceder lá depois do muro para dentro, acabou conseguindo despejar os corpos, mas não todos. Outros dizem que os corpos continuam no carro, mas de todas as formas o cheiro nauseabundo ainda se espalha por aqui, porque mesmo tendo despejado todos os corpos, se for o caso, há sempre uns e outros pontos de sangue ou de matéria orgânica na chaparia do próprio carro, há sempre algum reflexo. Vamos conduzir as questões, no entanto, aqui para os moradores. Eu queria aqui alguém um pouco mais adulto para uma das questões e depois vou escolher um jovem para outra questão, mas está a ser difícil localizar alguém. Vamos ver. Muito bem, vou colocar a questão a quem estiver aqui perto. Meu amigo, vamos aqui colocar uma questão. Olha, como é que é a atividade nos últimos tempos? Porque lembramos que na altura esses carros só traziam corpos à noite, não é? E comenta sobre os últimos dias. Temos o caso de hoje, que é quase hora de almoço, e aqui está o carro. Daí o comentário se foi uma falha só de hoje ou tem sido uma prática. Não, isto aqui tem sido todos os dias. É gozo isso aqui, já que a Frelimo ganhou, vai besar a mova checanino. Ancamalo a xingalicone, ava biso sukwini para engati kununga. Xoxe xa como eu vou, xa vai nikan leite vai para aí, não é para engati o cheiro zavafi.
nós já estamos cansados desde. E toma cheiro lá. Dezembro de nhama, dano tua baf. Janeiro não tem da nhama, nem tua nem baf. Cama, eu tô cheiro za socorro! Falou aqui o jovem que acabou se pronunciando em Xangana, diz que passaram as festas de Natal e de fim do ano no meio de um cheiro que exala ali da vala comum, um cheiro associado, no entanto, à decomposição dos próprios corpos. Colocamos ali uma questão ao jovem, respondeu, diz que em algum momento distribuem leite fresco por aqui, mostrou ali um meio litro. Vamos chamar alguém para nos responder, temos aqui mais um jovem, mas eu queria alguém mais adulto para canalizar as duas questões. Prefiro que o nosso amigo aqui volte para aqui para responder com um pouco mais de responsabilidade. Depois vamos chamar um dos jovens ali. Olha, eu colocava uma questão ao jovem, vou colocar depois a segunda. Em relação às horas em que o carro chega aqui, lembramos que em tempos o carro da vala comum movimentava-se à noite e queremos saber se hoje o carro está aqui na hora 12 por falha ou tem sido assim, tem sido prática. Não, o carro sempre aqui chega de manhã. De manhã eles vêm de tarde, pode vir 2 vezes por semana. E depois ele não consegue fazer tudo o que deve se fazer. Está vendo toda a mata aqui? Pode o chefe filmar nessa mata aqui. Deve ser retirado. Tem muitos jovens que não têm emprego aqui, que podemos fazer. Mesmo eu pessoalmente que estou a falar, eu não tenho emprego, não trabalho. Quando me dar enxada para entrar aqui, trabalhar aqui, eu posso trabalhar. Mas está vendo essa mata aqui, você não pode passar aqui no cemitério. Mas em relação às horas da chegada do carro, o que é que nos diz? Não, a relação de chegada de carro não é suficiente, porque eles chegam de manhã, enquanto nós estamos acordados. Naquele momento, nos anos passados, entravam à noite para não nos ver, mas agora mesmo criança dessas aqui consegue ver pessoas serem despejadas ali. Muito bem, temos outra questão. Não é menos importante o que estava a falar de desbravar a mata. A outra questão tem a ver com esta vossa atitude de hoje, de travar ali a atividade. Quando travam a atividade do despejo de corpos ali, não estarão a agravar o cenário do cheiro nauseabundo como este, prolongar-se por mais tempo, tempo de calor também? O que acha de deixarem concluírem a atividade, que é para encurtar o tempo, a duração desse cheiro? Não, a boa coisa que deve fazer, temos novos cemitério, ele deve remover esse vala comum para lá no novo cemitério, tem grande espaço lá. Aqui já é cheio aqui. Aqui está já cheio aqui. Aqui aos lados são casas. Estamos a viver. Vale a pena remover para o outro lado. E este cheiro aqui, que quase me derruba aqui, é o vosso normal de sempre? Sim, é o nosso normal. Deve remover. A boa coisa é essa. Muito bem. Obrigado. Matavel, eu quero acreditar que responderam conforme as questões. Consta que nós tivemos esta informação quando estávamos noutras atividades, não viemos aqui preparados em termos de equipamento para enfrentar o cenário em si, com destaque para este cheiro. Se tiver mais uma questão, podemos responder a partir daqui com muita brevidade para podermos nos retirar e também para permitir que os moradores deixem a atividade ali acontecer de forma rápida para o veículo poder se retirar. Matavel, o que é que me diz em relação a essa proposta, que é para também, daqui a mais um tempo, trazer alguma informação a partir da macaneta? Matavel, o que é que nos diz? Certo, Chiquela, só mesmo em jeito de conclusão, eu só queria que nos desse as imagens finais, só para compreendermos se o veículo continua lá, se as negociações continuam, só para darmos então este ponto de situação na parte final do veículo, contendo ou não os corpos para a vala comum. Matavel, o Dércio há de colocar a questão, mas o Dércio há de virar um pouco a câmera para lá, que é para vermos se teremos menos barulho cá deste lado, porque a questão não está a chegar
em perfeitas condições. Queremos ver se resolvemos aqui a questão. O Dércio há de mostrar ali do outro lado, enquanto resolvemos a questão aqui do cenário, que é para repetir aí essa questão. Olha, irmão, que queremos menos crianças aqui por causa do barulho. Matavela, enquanto o Dércio mostra ali o cenário, volta para mim, pode ir colocando a questão. Eu vir aqui para este lado, coloque a questão muito rapidamente, Matavela. Certo, a questão tinha mesmo a ver com o fundo que temos aí. Eu pedi ao Tchuquela para fazer a última descrição, dando-nos a imagem do veículo para compreendermos se já está em movimento, se as negociações continuam, se já foram interrompidas, se a polícia já saiu desse local, só mesmo em jeito de rodapé, Tchuquela. Muito bem, Matavel, aqui o que podemos ver, crianças, por favor, podem afastar. Por favor, crianças, Matavel, temos aqui a imagem obstruída por conta da criançada. Vou convidar o Dárcio para galgar mais ou menos até aqui, assim teremos menos barreira aqui de crianças. Eu penso que estamos num ponto razoável. A polícia, primeiro, continua aqui e puxou cá deste lado alguns moradores daqui de Luís Cabral, lá para outro lado, que deve ser para sensibilização. Aqui temos a Polícia de Proteção, temos alguns agentes ali do outro lado, da Polícia Municipal, temos também alguns funcionários de cemitério, bem como os moradores daqui de Luís Cabral. O veículo está na mesma posição em que estava quando chegamos aqui a este ponto. Não sabemos até que ponto vai ali a conversação e não sabemos qual vai ser a finalidade, pelo menos até agora. Ao apurarmos as informações, poderemos usá-las para alimentar os próximos blocos noticiosos. Há também aqui incineração, no entanto, de resíduos aqui deste outro lado, conforme Dércio pode mostrar. As crianças acabaram fechando ali o ponto de fumo e cinza. Quero que elas afastem aqui. Dércio pode mostrar ali, onde é possível ver ainda vestígios de incineração aqui de lixo. Então, é cheiro à mistura, não só dos corpos, mas também de resíduos sólidos, que incluem também lixo orgânico. Não é para menos, Matavel. Palavra de volta aí para o estúdio. Certo, Tchuquela, as condições de trabalho não são naturalmente das melhores. Eu quero agradecer a sua prontidão e por trazer-nos esta informação a partir do cemitério de Ilhanguém, na cidade de Maputo. Caso existam mais motivos para voltar aqui ao Balanço Geral e trazer-nos o quadro desse veículo da Vala Comum, vamos assim dizer, é um veículo do Conselho Municipal vocacionado a um movimento de corpos para o enterro na Vala Comum, que encontrou então esta reação da população a impedir a realização de enterros na Vala Comum, ali no cemitério de Ilhanguém. A população que diz que no espaço já não dá para a realização de enterros na Vala Comum e também coloca aqui a hora em que esse movimento, portanto, de enterro é feito. A população sugere que essa atividade seja realizada no cemitério de Michafutene, um cemitério que está localizado no município de Maracuene. A população diz que já não dá aqui no espaço para se realizarem enterros na Vala Comum, porque aquele espaço está muito próximo às residências e então tivemos essa reação. Daqui a pouco vou recuperar as imagens, vou trazer as imagens do momento do alvoroço, o momento da chegada desse caminhão, o momento em que a população cercou o veículo e disse: não, hoje não se vai realizar aqui enterros na Vala Comum. Nós estamos fartos de assistir enterros na Vala Comum, estamos fartos de sentir a partir das nossas casas esse cheiro nauseabundo, esse cheiro que parte daí dessas vossas atividades aí a partir do cemitério de Ilhanguém. Temos já as imagens no ponto, na certa. Vamos então ver as imagens do momento em que a população entrou em fúria. A população disse: nada, não queremos hoje, não é dia para realização de enterro nenhum na Vala Comum. Veja comigo agora as imagens aqui no Balanço Geral, imagens da população, momento em que saiu das residências e foi cercar o veículo. Adultos, crianças, todos foram ali e disseram: esse caminhão se entrou realizando enterros na Vala Comum,
daqui não irá sair. Foi cercado esse caminhão e eu dizia, lembro-me em tempos, esses enterros eram feitos sobretudo de madrugada, as pessoas ainda a dormir. Agora, à luz do dia, está a ser feita essa atividade. Então, a população foi bloquear, colocou postes, colocou pedradas ali e disse: haja aqui respeito, caso seja feito o enterro, os enterros aí na vala comum, o veículo não irá sair, não vai abandonar esse local. Esta é a situação do cemitério de Dangane, na cidade de Maputo. Neste momento decorrem negociações. A população, os representantes da população foram chamados ali a um encontro entre a polícia, funcionários municipais e também a comunidade para ser sensibilizada a entender a importância dessa atividade. Agora, uma coisa não podemos deixar de questionar: os corpos que geralmente são movimentados à vala comum são corpos não reclamados, certo? São corpos não reclamados. Esses corpos vão à vala comum. Esses corpos, essas pessoas, de que morreram? O que levou à morte dessas pessoas? Isso é importante também saber-se em algum momento. Dentro dessa conversa com a comunidade, uma vez que há uma desconfiança ali à mistura, seria importante que as próprias autoridades dissessem às pessoas: esses nossos irmãos são vítimas de doença, ora, são vítimas de atropelamento, os corpos não foram reclamados e tal, porque há pessoas que depois ficam aí a procurar os corpos, há pessoas que ficam a procurar pelos seus e pensam que estão vivos, quando na verdade foram levados à vala comum. Iremos continuar com esse assunto mais adiante, com a possibilidade de ouvirmos as vossas contribuições.